Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Há um ditado que diz que a esperança é o último que morre. Isso a gente fala diante de alguns fatos que geram em nós alguma expectativa e a gente tem a noção de que isso venha a ocorrer. Embora essa afirmativa pareça correta, ela é desprovida da verdade. Para aqueles que creem na realidade do Evangelho, há uma esperança eficaz, há uma esperança eterna, capaz de ultrapassar o tempo e vencer a própria morte. Não é limitada pela morte, não é interrompida pela morte. Pesquisas recentes feitas para saber sobre o nível de otimismo da população mostram que cerca de 80% das pessoas se dizem desesperançadas, enquanto pessimismo extremos, alguns chegam a dizer que não vê futuro promissor para eles, não vê esperança, não vê nada de bom para o futuro. Essa é uma mentalidade bastante pessimista de algumas pessoas. Isso revela que o mundo atravessa uma crise de confiança no futuro e temem que a próxima geração, as próximas gerações vivam com mais dificuldades do que a nossa. As coisas vão se afunilando, vão se tornando cada vez piores, mais difíceis em todos os aspectos. Mas nos dias em que Pedro escreveu essas palavras acima, a situação era igualmente difícil. Se as pessoas não estavam morrendo pelos mesmos motivos que muitos morrem hoje, os motivos eram muito semelhantes, muito parecidos. Alguns estavam morrendo por causa das perseguições, eram perseguidos e mortos por causa da fé. Outros mortos por enfermidades que ainda não tinham tratamento médico, então morriam. E foi principalmente para os cristãos perseguidos e desesperançados, e sem dúvida para os cristãos pessimistas de hoje, que Pedro ainda fala. Eu não sei que problemas ou dificuldades você está enfrentando, talvez de ordem pessoal, familiar, profissional, mas eu posso lhe afirmar que ainda há esperança. Existe uma viva esperança, uma esperança que não morre, uma esperança eterna, uma esperança que vai além da provação, uma esperança que vai além da dificuldade, uma esperança que vai além das nossas forças, uma esperança que vai além de qualquer expectativa. Há uma esperança que, embora reconheça a intensidade dos problemas, existe uma esperança que, embora identifique as dificuldades, identifique as circunstâncias e as adversidades, essa esperança vê bonança, e uma bonança reservada para aqueles que confiam e buscam em Deus. Existe uma esperança reservada exclusivamente para aqueles que buscam em Deus força, coragem, nesses tempos de tantas dificuldades. E é a esperança que tem levado as pessoas a tentarem uma vez, mais outra vez. Mesmo depois de terem perdido sonhos, mesmo depois de terem sido vencidos e arruinados, e ter a vida totalmente despedaçada. Quantas pessoas recomeçaram a vida? Quantas pessoas reiniciaram? Porque um dia creram, seria isso possível. Mas quantas mães estão cansadas de lutar sozinhas? Acordam cedo, trabalham o dia todo, dormem tarde para sustentar os filhos pequenos. Quantas famílias despedaçadas, quantas famílias destruídas, angustiadas pelos filhos que se perderam,
Esses familiares não sabem até onde terão forças para suportar essas dificuldades, até onde terão saúde e condição emocional para continuar em suas lutas diárias. Quantos jovens estão perdidos em meio às perdidos por causa das amizades erradas, tragados por amizades erradas, que o levaram ao caos pessoal, familiar e social. Quantas pessoas tiveram suas famílias boas, equilibradas, hoje estão perdidos, perambulando pelas ruas, se alimentando do que ganham, se alimentando do que alguém dá, em total desesperança, em total descrédito da própria vida, e de que algum dia possa sair dessa situação de aprisionamento social, pessoal, moral e financeiro. Quantos enfermos crônicos necessitam diariamente de cuidados médicos, cuidados de acompanhantes, de amigos, de familiares, e que gostariam que essa fase terminasse rapidamente, mas estão presos a essas fases difíceis de vencer, de reagir. Em alguns casos é o desemprego, os assaltos, os sequestros, os lutos, os germes, as bactérias, as infecções, as epidemias que se alastram pelo mundo afora, as falências, as famílias destruídas, enfim, são tantas realidades, notícias negativas que muitas vezes ficamos atordoados, ficamos deprimidos, tristes, e às vezes somos tão afetados por essas notícias, essas informações, que adoecemos, nos tornamos inseguros, incertos do emprego, incertos dos negócios, incertos por onde vai passar, incerto onde pode estacionar seu carro, incerto que possa ir a qualquer lugar e voltar em segurança. E aos poucos nós vamos perdendo a alegria, vamos nos tornando um povo, uma nação, uma população triste, sem esperança. E nós perguntamos: viveremos ainda dias melhores do que esses? Não são poucos os que estão debaixo de algum conflito espiritual, não tem uma definição, uma certeza sobre a vida espiritual, seu relacionamento com Deus, conflito pessoal, param e entram em desespero, sozinhas, vivendo sobre síndromes de desesperos, de pânico, de depressão, crise familiar, familiares que não se entendem, não se compreendem, crise existencial, crise profissional. E essas coisas vão acampando, essas coisas vão dominando o mundo, ou dominando a mente, o coração das pessoas. As pessoas estão sendo arrastadas ao medo, ao desânimo, à decepção de tudo. Decepção de tudo quanto fazem, empreendem, sonham. Elas estão decepcionadas com tudo, decepcionadas com a vida. São tomadas por incertezas, tomadas pelas dúvidas e, sobretudo, tomadas por um esfriamento espiritual intenso. As pessoas estão mergulhando no esfriamento espiritual. Elas estão gradativamente morrendo na fé, se afastando da fé. E a Bíblia deixa uma indagação a respeito disso. Encontrará o Filho do Homem quando voltar a fé na terra? A fé ainda persistirá? Qual é o nível da fé que existirá no coração das pessoas quando o Filho do Homem voltar? Porque gradativamente a fé vai se extinguindo do coração das pessoas. Nós vamos materializando a nossa realidade, nós vamos materializando
nossos pensamentos. E apesar de tudo isso ser uma realidade presente na vida diária de todos nós, mas em meio a tantos dissabores, a tantas perdas, nós não podemos perder a esperança. A esperança que o Evangelho oferece não é esperança que parte da lógica, não é esperança que parte das coisas que nós vemos, palpamos, não é uma esperança circunstancial, não é uma esperança temporária, que se limita a fatos ou a realidades que nós observamos. Essa é a nossa verdadeira e imutável esperança, a esperança revelada e oferecida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então nós podemos a partir daí dizer que a nossa esperança não está posta nas temeridades dessa vida. A nossa esperança não está firmada nas coisas que nós vemos e palpamos. A nossa esperança não está posta naquilo que vemos e ouvimos. A nossa esperança é muito mais do que expectativa, é muito mais do que otimismo. Tanto que alguns confundem fé com otimismo, esperança com otimismo. Esperança com uma expectativa boa, mas esperança é muito mais do que isso. A nossa esperança é uma certeza, uma convicção de que as coisas todas são perecíveis, mas ela é eterna. A nossa esperança tem fundamentos, a nossa esperança tem alicerçamento, a nossa esperança tem raiz, a nossa esperança jamais mudará, a nossa esperança é eterna e está alicerçada em Cristo Jesus e nada mais. Portanto, agora temos uma viva e eterna esperança.